E ele gostava muito de parada cardíaca, de emergência. Comecei a ajudar ele nisso. Eu acho que aí, pô, daí despertou. O Ari era um cardiologista mais aberto, eu não. A minha linha de pesquisa foi emergência. Daí eu falo que cardiologia é minha especialização principal e emergência, urgência é a minha cachaça, né? A cachaça. É maravilhoso. Sempre, cara, eu acho que eu tenho esse, eu acho que quem gosta de emergência, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de adrenalina, né? Uma boa adrenalina. Eu acho que isso estragou algumas coisas na minha vida também, mas foi um ensinamento, é um ensinamento de vida. Eu acho que ser médico de emergência te faz ser uma pessoa melhor como ser humano também. Olá, eu sou o Valtecir Lopes, consultor técnico da revista Emergência, e hoje nós temos o Emergência Entrevista e o nosso convidado é o Dr. Sérgio Timmerman. Seja bem-vindo, Dr. Sérgio, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado. O prazer é meu, sempre estou aqui nessa convocatória. Que ótimo. Olha, o Dr. Sérgio ele é doutor em cardiologia, diretor do Laboratório de Simulação e Emergência Cardiovascular, ou melhor, o antigo, porque agora é o Centro de Parada Cardíaca e Ciência da Ressuscitação. É especialista em urgência e emergência, trouxe o ACLS para o Brasil, fez a história da ressuscitação, ele faz a parte da história da ressuscitação, né? Os Timmerman, o professor Ari também, grande, né? Que trouxe aí a história da ressuscitação. O ACLS, né? Foi das primeiras turmas que trouxeram o ACLS aqui para o Brasil, aqui. Nós também aqui com o BLS, suporte básico, é um dos fundadores aí do ILCOR, Aliança Internacional dos Comitês de Ressuscitação, e foi presidente também da Fundação Interamericana do Coração, Perfeito. que faz parte do ILCOR lá, que são as 7 delegações, né, dos comitês de ressuscitação do Canadá, do American Heart, a Fundação Interamericana, que um brasileiro, o único brasileiro foi o senhor, que foi presidente da Fundação Interamericana do Coração por muito tempo. Isso. E nós temos o Comitê de Ressuscitação Europeu, o Asiático, da Nova Zelândia, o da África, que forma a Aliança Internacional dos Comitês de Ressuscitação, né? É uma entidade que elabora as diretrizes, os guidelines, né, que são publicados aí de tempos em tempos. Foi ainda consultor na área de emergência por muito tempo do Ministério da Saúde também, entre outras e tantas atividades que a gente poderia dizer aqui, né, doutor Sérgio? Eu agradeço a presença, tive a honra de de fazer parte do seu grupo durante quase 9 anos no Laboratório de Simulação e Emergência lá, que hoje nós temos aí o Centro de Parada Cardíaca e Ciências da Ressuscitação. Conta pra gente como é que funciona. Foi um prazer, é um prazer estar aqui com você. E você não faz parte da. A casa sempre é sua. A hora que você quiser. Eu tô voltando. Um instituto, um laboratório de treinamento, como é o nome, né? Laboratório de treinamento. Eu me baseei muito no meu início de cursos de suporte básico, suporte avançado de vida. Um dos locais da minha vida em que eu me baseei foi, na época, a Universidade de Miami, o Jackson Memorial. E o Jackson Memorial tinha um grande professor, que é o professor Gordon, Michael Gordon. O Michael Gordon foi uma pessoa muito importante para nós conseguirmos iniciar os cursos de urgência e emergência no Brasil. Por quê? Porque o Michael ele tinha um Medical Training Simulation Lab dentro da Universidade de Miami. Traduzindo Medical Training Simulation Lab, é laboratório de treinamento e simulação. Falei, poxa, professor, eu vou chamar quando eu for montar um centro de treinamento dentro da minha instituição, eu vou chamar de laboratório de treinamento. E a gente chamava de LITESC. Então é o LTSEC, né? LITESC, como vocês quiserem. Então nós lançamos, na época, o LITESC, o LTSEC, que é o laboratório de treinamento, e é bem um termo nesse, assim, é um laboratório. Eu falei, gente, eu mesmo falei, um dia nós vamos mudar esse nome. Porque ele é um laboratório, é algo novo dentro do que nós pretendemos. Por isso que agora ele está se transformando
no Centro de Parada Cardíaca e Ciência da Ressuscitação, que é uma terminologia no qual é um local focado para emergências de uma maneira geral, mas principalmente emergências cardiovasculares e ressuscitação. E é importante vocês saberem que o próprio Medical Training de Miami também foi modificado. Hoje não se chama mais Medical Training, agora, com o falecimento do professor Michael, se chama Gordon Center. O Gordon Center. Agora é o Gordon Center. Puxa, que legal. Então, essa é a história do laboratório de treinamento que eu iniciei no Instituto do Coração. Só fazendo já que você falou sobre isso, nós estamos fazendo até um recordatório disso. Já existiam uns cursos de ressuscitação, óbvio, antes da minha chegada. O que acontecia com os cursos de suporte básico, suporte avançado, eles vinham com alguns convidados internacionais, os convidados faziam algumas palestras, alguns cursos e iam embora e não deixavam nada do ponto de vista de história para a gente. Daí eu falei, poxa, deixa eu conversar com os pares nos Estados Unidos, porque assim, eu gostaria de trazer os cursos American Heart, que é o suporte básico, o suporte avançado. E que ano esse nós estamos? 1900... A gente começou em 1996, mas o primeiro curso foi em 1998. 98. Daí, o Gordon, o Nabil El-Sanadi, não sei se você se recorda, o Nabil é um médico que era de Fort Lauderdale, a gente pode até falar mais para frente com ele. O professor Calquer. Professor Calquer, lá do Arizona. Na época, o Bob Berg, também do Arizona. Que queria as compressões torácicas contínua antes daquelas diretrizes, lembra? Exatamente. Faz essa compressão torácica contínua. Mas ele queria antes. Exatamente. Tudo bem que demorou um pouco para sair, né? Exatamente. E o Ed Stapleton. Daí ele falou assim, não, nós vamos te ajudar, nós vamos te colocar na frente da American Heart. Daí nós fizemos, foi em 1998, nós fizemos o primeiro curso oficial da American Heart, e a American Heart estipulou os cursos a partir daquele momento, uma parceria com a gente no Brasil. Todo mundo acha que a parceria, isso é história muito legal. Nós temos essa história dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é a história da ressuscitação. Dr. Sérgio Timmer, Ari Timmerman, outros ali. Essa tá na versão aí, você baixa ela. Então, todo mundo acha que começou pela sociedade, mas não começou. Você sabe que o primeiro hospital ele acabou não sendo um hospital que abraçou por razões diversas, mas o hospital que nos ajudou a fazer esse primeiro approach, você sabe qual foi? O Hospital Israelita Albert Einstein. O Einstein, Depois, como não abraçou isso, o Instituto do Coração, a Sociedade Brasileira de Cardiologia abraçaram essa causa, que estamos aí até hoje aberta para o Brasil todo para fazer como foi. Mas o primeiro curso de ACLS e BLS foi feito pelo nosso grupo, onde você também faz parte da história, né? Faz parte da história, que história Exatamente. Linda. Nós tínhamos o CNR lá dentro, né, professor? Conselho Nacional. Você sabe o CNR? Eu vou fazer um desafio para vocês. Vocês vão me ajudar a remontar o CNR. Vamos. Eu não tenho mais idade, mas vocês é que tem que explicar vocês estão fazendo com que... E é muito importante hoje. É muito importante porque... Vamos pegar o senhor foi presidente da Fundação Interamericana do Coração, que era, é parte do ILCOR. ILCOR tem... são o quê? Mais de 180 países de conselhos nacionais de ressuscitação que são ligados ao ILCOR. E a gente tinha um presidente da Fundação Interamericana e tinha um CNR que não estava tão ativo assim, né? Deixa eu contar uma coisa que talvez isso... A gente fala que é meia-culpa, né? Às vezes a gente cria alguns monstros na vida. E eu não estou falando que eu criei um monstro, eu me sinto feliz, eu faria tudo novamente. Com toda esse meu approach com os Estados Unidos, eu fui convidado, depois eu fui eleito presidente da Fundação Interamericana, que fica, pouca gente sabe disso, a Fundação Interamericana, a sede dela fica ao lado da American Heart Association, em Dallas. E a American Heart fazia algo, Sérgio, a gente precisa de alguém na América Latina para nos ajudar a fazer essa parte do desenvolvimento da emergência. Você nos ajuda? Eu falei, claro, isso é a minha vida, né? E daí eu falei, ele falou assim, então vamos trazer o Conselho Latino-Americano. E tinha, claro, o Conselho Latino-Americano foi feito por um grupo amigo, até hoje, do Chile. E eu falei assim, puxa, mas claro, ainda mal e mal ele teve
condições de ser iniciado, vamos fazer com que a fundação abrace essa causa. Eu estava como presidente e a gente traz, através da Fundação Interamericana, os conselhos. Eu falo que eu criei que a fundação não deixou os conselhos entrarem dentro dela, depois que eu saí dela. Mas uma coisa ficou muito bonita, porque quando o American Heart, o Conselho Europeu, falou assim, nós precisamos fundar uma sociedade, uma aliança. Por em 92? Não, a aliança ela começou em 92, mas ela foi assinada, cravada em 2000. Em 2000. É. E se alguém não acreditar, entra na planta inaugural da Aliança Internacional do Comitê. Tá lá dentro. Eu sou eu junto com o American Heart, o Conselho Europeu, o Sul-Africano, o Canadá, Nova Zelândia e Austrália, nós assinamos a primeira ata fundacional do EUCOR. Então, quando eu falo, vamos repetir, vamos trazer agora, o EUCOR está numa nova fase, e é uma fase muito interessante para quem, como nós, mas principalmente vocês, jovens, praticam emergência, eles estão precisando. Eu tive recentemente num evento que o pessoal falou, gente, cadê a América Latina? A América Latina está muito pobre dentro do EUCOR, então nós temos que reviver isso. E eles falaram, e agora é um momento, porque o EUCOR está querendo mais países nacionais. Que maravilha. Então, eles não querem só continentes. Então, eu acho que está um momento de um Conselho Nacional brasileiro agregar as pessoas que possam fazer e trazer a ciência da emergência e ressuscitação. Só para as pessoas entenderem o que é o EUCOR. O EUCOR é uma aliança, como a gente falou, de vários. Só não tem ainda, só não entrou na Aliança Internacional alguns países do Oriente Médio. O resto, o mundo todo está. O mundo todo está. E o que acontece? Eles criam um consenso e, em cima desse consenso, saem as diretrizes norte-americanas, europeias, as nacionais. Então, o que está faltando? Eu acho que a gente precisa trazer a nossa casuística nacional, e eles querem. Eu acho que está no momento da gente trazer o conselho, fazer um conselho num lugar... CNR. E o Conselho Nacional, e agregar as pessoas que queiram trazer, contribuir, porque é só ciência. O que a gente quer é só trazer a ciência. Na ressuscitação latino-americana, nesse ponto nacional, brasileira, para dentro do EUCOR. Puxa, que legal. Inclusive o Dr. Davi Spilman agora, o Spilman, ele entra agora nesse 2024 aqui, quando sai essa diretriz agora do PAUS, né? Você viu que o Davi é um brasileiro ali também. Não, saiu na parte de afogamento. Eu estive conversando recentemente, não sei se ele te contou sobre isso. Eu falei que ia fazer uma entrevista, mas foi tanta coisa a gente falou, né? E eu me sinto muito feliz. Eu tenho 3 capítulos de livro com ele, com o Davi. Eu me sinto muito feliz de ter uma amizade com o Davi há muitos anos. E o Marcelo. E o grande Marcelo é Marcelo é seu parceiro, é diferente. Não, mas eu gosto do Davi. O que é isso? Você gosta? Eu adoro o Davi. Tá escutando. Eu adoro o Davi. Eu adoro o Davi, eu adoro a família Spilman. Pronto, família Spilman. Mas é interessante que eu tive uma relação maior de relação dia a dia com o Marcelo, mas eu amo o Davi. O Davi... Sou suspeito para falar dele. O Davi é uma pessoa que a gente fala que a gente tem na vida gratidão e arrependimento, né? Eu sou grato por ter conhecido o Davi e me sinto muito orgulhoso de ter apresentado o Davi quando eu era presidente da Fundação Interamericana. Eu falei, gente, tem um cara que sabe tudo de afogamento. Ele só precisava isso, uma apresentação. E quando eu coloquei ele lá, ele é isso hoje. Agora, hoje ele é uma das principais forças mundiais de afogamento. É um grande orgulho para o Brasil, um grande orgulho para o mundo. Mas o Brasil, principalmente. Eu só precisaria aprender um pouquinho a surfar para surfar com ele, mas eu não sei fazer isso. Ele falou que ia ensinar, né? Vocês foram lá. Vocês foram lá, lembra que vocês foram agora? Vocês falaram uns 2 anos, quando a gente fez lá o código R, se não me engano, foi fazer lá. A gente fez lá no... sim. Você foi fazer o mergulho lá, tudo. Mas lá, mergulho tudo bem, agora ficar surfando não é comigo não. Não, surfando não. Nós temos mais história, Davi, nós temos mais história, Sérgio. Doutor Sérgio, a gente tem mais história. Nós temos aí o famoso
as bandas de diferencial de compressão ou as bandas de diferenciais e dos trabalhos que é referência mundial é seu. Sobre as marcas. Vocês podem estar Autopulse, tem o Lucas, tem vários. Mas um dos seus trabalhos foi esse há mais de 20 anos. Que é um trabalho do equipamento que é novo, que faz restauração sozinho. E esse trabalho, foram, se não me engano, 3 ou 6 trabalhos mundiais, que é referência em cima disso até hoje, o seu é um deles. O primeiro grande trabalho de referência, modéstia à parte, foi o meu seu trabalho, porque foi o primeiro trabalho em seres humanos. Primeiro trabalho de seres humanos. Vamos contar um pouquinho o que é essa banda de diferencial, equipamento que comprime. Qual é a finalidade? Como é que a gente faz? Foi, inclusive, objeto da minha tese. O meu doutorado foi em cima disso. Seu doutorado. Qual foi a ideia? Qual é a ideia especificamente em relação a isso? Que você tenha algo tão eficiente quanto a massagem cardíaca. Massagem cardíaca a gente sabe que é a coisa mais importante para a manutenção da vida. Então, você tem que ter uma manutenção da vida que substitua ou pelo menos iguale a qualidade da ressuscitação manual. Mas como assim, Sérgio? Eu não quero um equipamento que seja... O ideal seria até que ele fosse melhor do que isso. Então, a ideia é... Eu quero um equipamento que ele nos dê boa pressão de perfusão coronariana. Boa PPC. E bom fluxo sanguíneo cerebral. Os 2 PPCs, cerebral e coronário. E ele tem que ter o suficiente igual uma compressão de qualidade. Quando foi feito em animais, os equipamentos automáticos, qual é a finalidade? A finalidade de um equipamento automático é evitar a fadiga do socorrista. Então, nós falamos, quando foi feito esse protótipo, foi um protótipo, um grupo americano, que foi um grupo que o Cal me apresentou. Ele falou, Sérgio, vamos fazer um protótipo. Eu queria, a pena que eu não guardo, eu preciso saber onde está esse protótipo até hoje, mas é uma coisa absurda, é um monstro. Nós fizemos exatamente a banda de restituição, que é o Autopulse. Banda diferencial. E nós fizemos em seres humanos, que estivessem em parada cardíaca terminal, e a gente tinha que estudar se ele aumentava a pressão de perfusão. Você imagina, eu tinha que fazer uma boa massagem, trocar ele para esse equipamento, randomizar. E o cateterismo? E fazer e colocar equipamentos para fazer a medição de pressão de perfusão. No átrio? Nós fizemos isso. O pessoal do Instituto Coração me ajudou muito. Treinamos muito. Esse treinamento, um dia eu falo como é que foi feito. Puxa, que legal. E hoje esses equipamentos estão aí. E ele foi o primeiro estudo, grande estudo. Depois ele serviu de base para os outros estudos e mostrou, o meu estudo, mostrou que o protótipo do Autopulse fazia 33% mais aumento de pressão de perfusão maior do que a RCP normal. E por que ele não pegou até hoje? Não é que não pegou. Está em classe 2B ainda. Mas o que ele precisa? Precisa de pessoal muito bem treinado e que o equipamento seja... Ele está tendo novas gerações, eu acredito que ele não vai, e nem há um intuito, ele não vai substituir ninguém. Ele vai ser mais uma ferramenta para ajudar as pessoas. Então, hoje ele é um equipamento importante para transporte, tanto dentro do hospital quanto transporte pré-hospitalar. E é muito interessante em alguns locais, por exemplo, numa sala de hemodinâmica, em que a pessoa está... Um exemplo. Então, me sinto muito feliz. Essa foi uma das linhas de pesquisa que a gente está fazendo. Existem outras novidades que a gente está indo atrás de fazer novos equipamentos simples, mas que podem ser que aumente a pressão de perfusão coronariana, sendo para os próximos capítulos. Pô, que show. O nível de evidência, eu falei classe 2B, existe os níveis classe 1, que é definitivamente recomendado, o classe A, que é muito bom, classe 2B, que é bom, né? Classe 2B, que exatamente. É bom. E o classe 3, que pode dividir em dois. Não, pode ser ruim ou não faz, pode causar lesão. Mas a grande maioria dos 3 é
fique fora. Fique fora. Então, a pergunta, ele tá no classe 2B ainda? Ele está no 2B, mas eu acredito que mais para frente ele vai para o 2A. Porque ele precisa ele precisa de uma atração maior de pacientes, né? O que é muito difícil, mas agora existem 2 grandes trabalhos, um deles é do Lars, que deve trazer novidades mais para frente aí. Então, vocês estão sabendo da história das bandas de diferencial, ou seja, tanto aquele que vocês conhecem a marca do Autopulse, também tem o Lucas, existe outros. É muito bom também, existe outras marcas aí. E a história do treinamento do metrô, né? Que o metrô, nós temos a de 2009, a de 2006 a 2009, aqueles 44 colapsos, 30 estavam em parada cardíaca e 4 tiveram o alta hospitalar. Mas aí o senhor apresentou um novo nesse congresso. Temos 176 pessoas juntando. Lindo isso, né? 176 seres humanos. Estamos perto de 40% de sobrevida dentro do metrô. Hoje eu posso falar com toda a razão que se você tiver que ter uma parada cardíaca em São Paulo, tenha dentro do metrô. Nós estávamos no congresso em 2009, nós estávamos no congresso da Socesp em 2009. Quando eu falei você falou isso. Agora eu afirmo você falou isso no congresso em 2009, estava na mesa. Você sabe que são 17 anos de um projeto ininterrupto. Eu quero aqui tirar o meu chapéu para quem dirige o metrô de São Paulo. Que eles nunca deixaram de fazer sequer uma pausa nesse treinamento. Eles treinam seus funcionários. Se você sair aqui amanhã, eu convido vocês passarem amanhã no laboratório de treinamento, no centro de parada, como você quiser chamar o nome, vai ter funcionário do metrô lá treinando. Todos os dias a gente tem uma reciclagem, eles estão toda hora fazendo isso. Segurança, eles são envolvidos, interessados. Pessoas, olha, é um case maravilhoso. Eu espero que a gente tenha cases iguais ou melhores do que esse. Nós fizemos um exemplo. Nós fizemos uma vez, você deu uma entrevista lá na Global Vivo, saiu na Global Vivo e a gente fez uma simulação, lembra lá? A gente fez lá, salve uma vida, né? E você, em 1 minuto, né? Chamamos, não respondia, chamava a vítima, não respondia, e você chama um funcionário do metrô e peça para trazer um desfibrilador. E a gente fez isso em 5 estações do metrô, lembra? Sim, o metrô é um exemplo. É um grande bom exemplo que nós temos aqui no nosso país. É uma coisa maravilhosa. Eu mostrei agora, no ano passado, eu mostrei no Congresso Europeu de Ressuscitação e no ano passado mostrei em novembro no Congresso Americano de Cardiologia no Resuscitation Science Symposium e foi muito bem recebido, as pessoas ficaram realmente muito felizes em saber que nós temos um projeto dessa envergadura. Dessa magnitude, né? Que foi treinar mais de 3, 4 mil colaboradores e que eles faziam treinamentos a cada... Tinha gente que fazia a cada 6 meses, 1 ano. Nós estamos fazendo... O que a gente tem feito uma reciclagem, a gente tem feito um pouco até o que se recomenda, que é o que a gente chama de treinamento, são pílulas, tipo alta frequência de muitas vezes e com assim, coisas mais rápidas, sem ficar injetando muita... A gente quer treinar a habilidade, treinar o que eles têm feito de melhor. E tem sido muito bonito. O trabalho que eles fazem... Olha, eu vou contar uma coisa. É um orgulho ter um projeto como esse no Brasil. É um orgulho, né? A gente espera... Eu volto a falar, eu espero que a gente tenha vários como esse no Brasil. Para mim foi uma honra participar lá com eles, assim, é excepcional. Mas a gente tem mais história. Vou ver uma que você esqueceu, quer ver? Lei 13.945 de janeiro, que é a lei do DEA. Lei do desfibrilador. Você sabe data? 2005, foi 2004, a gente teve o Serginho. Vamos lá, eu vou resumir. Em 2004, a gente teve o Serginho. Que bom que tem gente que entende de lembra de data. Eu não lembro de data. Em 2004, você não lembra, mas eu lembro. Então vamos colocar no seu currículo aqui que você não lembra. Você está fazendo, esqueci, doutor Sérgio. Em 2004, a gente teve aquela situação da parada cardíaca do Serginho. Foi em outubro ou novembro, se eu não me engano, a data. Aí o que aconteceu? A gente não tinha lei, porque em 2002, a primeira lei, em 2001, teve um parecer favorável do Conselho Federal para o uso do DEA para pessoas treinadas, mas não médicas. Em 2002, Londrina foi a primeira cidade a colocar a lei do DEA. E aí, em 2004, acontece isso. O que você fez? Você foi para cima
Lembra? Sim. Foi para cima e nós fizemos a primeira lei, que foi em janeiro, que era o doutor Flávio Marques, que era do CNR, tudo, que era sobre a coordenação do senhor. A gente fez essa primeira lei, que foi a 13.945. Nem lembro. E aí, o senhor vai lembrar... Você me contou a história. Então, essa é a história que o senhor não está lembrando. E aí, o que o senhor autorizou? O senhor autorizou que a gente pudesse treinar os árbitros lá no laboratório. Foram 120 árbitros. Lembra que a gente treinou os árbitros com um desfibrilador, que eu não vou falar a marca, mas era muito bom, usou, o metrô usou ele também. E nós treinamos os árbitros, ele falou, ó, vocês têm como é que é? Você falou que a gente tinha 2 horas para treinar eles. E eram 2, 3 horas. E eles ficaram com responsável no Campeonato Paulista de 2005. Não lembro. Depois eu procuro, Sérgio Time, você vai achar. Aí assim, de janeiro. Eu não lembro mesmo. O que? A gente trouxe os árbitros lá dentro do laboratório e treinamos eles. Eram 120. Você sabe que você falando isso, a gente precisa resgatar essa coisa. Resgatar essa história. Porque agora... Vamos fazer a história. Com as últimas... Tem que fazer isso como review, que é resgatar essas histórias. Mas aí. não é só não, até pensando nessa parte que foi dos árbitros. E o senhor entrou em contato com a Federação Paulista de Futebol, liberamos o espaço, a gente usou 2 espaços, um em um outro clube que a gente usou, e o outro espaço a gente usou dentro do... Você sabe que o ano passado, né, nós fizemos durante o Campeonato Brasileiro, que graças a Deus meu time saiu bem no finalzinho, né? Uhum. Nós fizemos uma ação durante um jogo e durante 2 jogos, um com um time e outro com outro time. Eu vou falar os Pode? times. Um foi o Palmeiras o Palmeiras. E outro foi o Corinthians, graças a Deus. Vai, Coringão. Mas isso em cima do que aconteceu com a parada cardíaca lá no Morumbi, né? Então. Com o jogador. Não vamos discutir aqui, mas as coisas poderiam ser melhor trabalhadas. E isso não pode ser uma ação só quando você tem uma fase aguda de um problema. Eu acho que tem que ser exatamente como o metrô está fazendo. É uma ação que tem que ser contínua. Eu quero dar um exemplo de uma ação maravilhosa. Você está falando dessa, eu fiquei até... Vou resgatar essa ação. Mas teve uma ação muito bonita no ano passado, da UEFA. Não sei se vocês chegaram a ver. Se não chegaram a ver, vale a pena, se der para colocar que é a Get Training Save Lives. Uhum. E a UEFA colocou uma série de jogadores de futebol mostrando como faz ressuscitação. Um deles é o Haaland e outros. E saiu no site oficial da UEFA e foi feita com o Conselho Europeu de Ressuscitação. Puxa, que lindo. Não é lindo? Não vale a pena a gente fazer isso no Brasil, pô? Vale a pena. Vamos conversar, eu vou conversar com... Eu vou conversar com... Eu não vou conversar... A gente pode falar com a federação, mas eu posso falar com o meu time do coração também. Traz o Coringão lá. Mas a gente trouxe os árbitros lá. Né? Essa dos extremamente importante. Sensacional. Foi. E os árbitros, eles fizeram tudo bonitinho. E o Deia ficava com eles, né? Lembra? O Deia ficava com eles, né? Cara, vamos resgatar. Mas essa aí foi o senhor que o seu chamou, falou, vamos fazer isso, não sei o que. Você não lembra? Vamos fazer isso aqui. Eu me lembro que a gente fez algumas ações. A gente foi pra praia. Isso não. Da praia eu me lembro. Foram várias aí. E uma coisa que... Eu me lembro que na praia chamava BLS on the beach. Suporte básico de vida na praia. Na praia. Fomos pro Acre também, lembra? A gente foi pro Acre, lá para Cruzeiro do Sul, aí Sergipe, eu rodei vários aí. Mandou para vários lugares. E a história, uma coisa que tem no laboratório que eu acho maravilhoso, que me fascina, e quando chegava pessoas novas aí, vinha um pessoal lá, vinha um pessoal e eu vinha passando aquelas histórias do Maurício de Souza, que você colocava. Tinha as fotos do Maurício de Souza e tinha a história da ressuscitação. Me fascinava aquelas histórias ali, né? Todo mundo que entrava ali, eu fazia questão de passar o quadro por quadro ali. Eu pedi para o Maurício, um grande amigo e paciente há muitos anos, que fizesse a corrente da sobrevida com a Turma da Mônica. Maurício de Souza. Está falando do Maurício de Souza, que é amigo pessoal do Sérgio. Então ele fez a Mônica, o Cebolinha, o Cascão e o Chico Bento ajudarem a salvar vidas. Isso... Tem a Mônica com o Deia, colocando o Deia lá. Sim. Você sabe que a gente precisa até mudar um pouquinho, né? Porque eles tinham, se eu não me engano, é o Franjinho,
que está chamando por socorro no telefone. Pô, ninguém mais chama por socorro no telefone, agora é no celular, né? É no celular. Vinha no celular. Agora precisamos colocar o celular e não no telefone público, né? Já não existe mais isso. Quer dizer, existe, mas muito pouco usado, né? Era um barato. Era uma cena. E tinha uma equipe muito bem animada, sempre teve uma equipe muito bem animada lá dentro, né? Continua tendo. Mas continua, né? Que maravilha. E aí, Sérgio, a gente tem vários trabalhos que você vem fazendo aí na área de educação e tem a famosa, lembra aquela entrevista que você deu uma vez no Fantástico sobre a hipotermia? Por exemplo, eu conversando assim, bem, a gente atende a parada cardíaca em rua, não é isso? Tanto no BLS quanto avançado, e entra para o intra. Tá, depois que entra, o que faz, né? Por exemplo, a famosa hipotermia terapêutica, que é cuidados pós-ressuscitação, né? Isso. E o último elo que entrou a reabilitação, né? Mas o cuidados pós-ressuscitação. Porque você tem 4 artigos que chamam a atenção, você tem 4 artigos sobre a hipotermia terapêutica. Inclusive lá, um daqueles que é com Dallan, né? Que é famoso ele também. Com o Dallan, nós fizemos um outro tipo de trabalho especificamente de hipotermia. Não, a gente fez com o Dallan nós fizemos um trabalho de hipotermia durante o infarto agudo do miocárdio. Isso a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Puxa, que legal. Mas as próprias diretrizes agora, elas têm sido muito enfáticas no que fala. A gente não fala mais nem o termo hipotermia terapêutica. A gente coloca hoje o controle direcionado da temperatura. Controle direcionado da temperatura. Por que isso? Porque os trabalhos do Nielsen, mostraram que é o seguinte, o que vale pós-parada cardíaca é que você faça um rigoroso controle da temperatura. Tem uma série de rigorosos controles que você tem que fazer no pós-ressuscitação. A oxigenação, a pressão, a frequência, etc. E também a temperatura. Manter o que a gente tem que evitar com que esse paciente tenha febre. Se o paciente sai hipotérmico da parada, você não reaquece ele. Mas o que é mais importante aqui, e o que permanece duvidoso será que a hipotermia terapêutica para a ressuscitação abaixo de 34 graus, ela é benéfica? Ainda está se mostrando. Ela é controlar a temperatura benéfica. Qual é a temperatura que você vai levar é incerto ainda do ponto de vista de será que eu colocando entre 32 a 34, a gente já fala até 32 a 36, será que qual é o benefício que a gente traz para isso? Alguns trabalhos mostraram, inicialmente, outros mostraram que ele é importante exatamente o controlar, evitar a febre, evitar a hipertermia, evitar com que você aumente o consumo de oxigênio. Então, eu diria hoje que a gente deve fazer, mas o que você colocou é fundamental. Retornou à circulação espontânea, foi para o hospital tem que estar muito bem habilitado para evitar a disfunção ventricular, a alteração neurológica e evitar as síndromes de isquemia e reperfusão. Então, controlar bem a pressão, controlar bem a parte metabólica e controlar a temperatura, fazer um direcionamento direto da temperatura. Eu tenho um termo que eu gosto muito, que a gente tem que fazer uma modulação terapêutica da temperatura e que pode, muitas vezes, ser trabalhado com hipotermia, com temperaturas mais baixas, para alguns casos. Trazendo o trabalho do Dallan, aqui é um spoiler porque a gente ainda não está terminando algumas coisas. Nós fizemos, será que se eu baixar a temperatura durante a parada cardíaca, durante o infarto agudo do miocárdio, não a parada cardíaca, durante o infarto agudo do miocárdio, eu reduzo a área necrótica e congelo a área isquêmica? Parece que alguns trabalhos têm mostrado. Nós fizemos um trabalho, só o Dallan para fazer isso, viu? Caramba! O Dallan, nós fizemos isso dentro da tese dele. Dallan me ajudou a colocar 60 pacientes para fazer isso. É a maior casuística mundial disso. E alguns trabalhos têm mostrado, alguns nossos números têm mostrado que a ressonância melhorava muito quando a gente colocava o paciente em temperatura abaixo de 33 graus. E olha, eu vou te contar uma coisa. Sabe quanto tempo a gente colocava o paciente? Você vai fazer, Sérgio, como é que você fazia isso? Você fazia
você não deixava ele fazer a angioplastia? O paciente chegava em infarto no pronto-socorro. O Dalan ia lá, entrava na hemodinâmica. Ele, antes de começar ia começar o cateterismo no lado, ele posicionando o catéter endovenoso da hipotermia. Colocávamos o paciente em hipotermia em 14 minutos. Em 14 minutos. Ele 14 colocava... minutos. Com um equipamento, em 14 minutos a gente conseguia botar temperatura de 32, 33 graus e fizemos assim em vários pacientes com infarto e que mostrou que a gente consegue reduzir alguns casos a extensão do infarto e a ressonância tem mostrado coisas muito interessantes em relação a isso. Estamos revendo ainda os estudos, mas vamos trazer isso mais para frente para vocês. Puxa, que legal. O trabalho chama Cool-MI Incorp. Cool, resfriamento, MI, infarto agudo do miocárdio. Puxa, que vai legal. Ver logo, logo. Esse aí vai sair logo, logo. Logo, logo. Tem um capítulo que eu estou para escrever o ano que vem para um livro, acho que vai ser de medicina em área remota, vamos ver se a gente vai acertar isso, que é de conflito autonômico, né? Que é parada cardíaca decorrente de troca de calor, entrar numa temperatura mais baixa. E, por coincidência, eu amo nadar em água gelada. Eu sempre nado em água gelada, eu adoro. Rapaz, eu tenho uma sensação... Você não põe isso? Ponho nada, eu adoro. Inclusive eu faço trabalho de mergulho também, né? Tem dia que eu entro em água quente e água fria, né? Água fria para mim, assim, a sensação que eu sinto, certo? Quando eu entro numa água gelada, assim, parece que os ossos vão quebrar um pouquinho, assim, dá aquela esmagada. Hoje, entre 1 e 2 minutos, eu aumento a temperatura, mas ferve de uma forma que chega a dar sono. Eu me sinto muito confortável. 15 minutos, depende da temperatura, já entrei a 12 graus, 5, 6, aí depende da temperatura, passou uns 15, 20 minutos eu começo a esfriar, aí quando esfria eu saio, mas a priori quando eu entro leva uns 2, 3 minutos para ter aquela aclimatação, aí quando esquenta eu me sinto tão confortável que chega a dar sono, os olhos chegam a virar. Olha só. Aí depois começa a esfriar, aí incomoda, eu saio. Mas a sensação, né, é uma atividade física, que todo mundo fala, faço atividade física, mas eu faço porque me dá prazer. Me lembra aqueles golfinhos que pegavam os bichinhos para ficar doido lá, né? Não que eu estou usando droga, mas para mim é quase que uma droga. Eu entro porque eu sinto prazer, né? Eu vou te falar uma coisa, eu tive uma experiência o ano passado que eu saí das minhas experiências. Eu vi que você entrou com os cachorros lá no meio do gelo. Lá. Ixi, rapaz, se eu te contar essa história... Eu falei que você tá fazendo com essa história... Olha, esses cachorros, você estava onde? No Polo Norte? Eu vou contar para você, os cachorros... Eu tava com os cachorros no meio do gelo. Bom, eu vou contar para você. Ali? Você sabe que esse cachorro me deu... Eu nunca mais vou entrar com esse cachorro. Eu tomei um tombo. Não, rapaz, eu passei mal. Eu arrebentei minha... Aquele vídeo que você viu foi alguns minutos antes de eu tomar um tombo, né? Você viu? E eu tava menos... Não, eu não. Minha mulher... O pessoal tava... Minha mulher que me filmou depois, né? Mas, pô, eu quase fui... Eu tomei um tombo e quando eu fui tentar pegar novamente o trenó, eu estirei minha perna, fiz um hematoma pesado. Mas eu tava lá. Tava menos 20 graus lá. Menos 20 graus. Mas alguns dias antes eu fui visitar uns amigos meus na Noruega, em Oslo, e eles falaram assim, pô, hoje nós vamos fazer eu vou te levar para fazer uma coisa diferente. O que vai fazer? Vamos fazer uma sauna num lugar diferente. Sauna num lugar diferente? Né? Eu vou. Daí eu fui com eles lá à noite, eu tenho umas filmagens. Daí a sauna fica no meio do lago de Oslo, no qual é um barco, só que eles fazem um buraco no meio do gelo. Uhum. Então você entra naquela temperatura de 43 graus e daí vai tomar um banho na água gelada. Menos 5. Entrou? Gostou? Não. Mas assim, mas tem uma Popov. Fazendo aqui, é só uma pergunta. Não tem um estímulo, não tem uma Popov que eles tomam lá, alguma coisa assim? Não, você toma depois, né? Sim, tem uma depois. É. Antes não. Não. Antes o estímulo é fazer um baita num calor, uma sauna pesada. Depois você entra. Daí você sai da sauna e vai na água. Eu não sei como é. Meu coração é bom, porque eu não morri
Lá Quem tem síndrome do QT longo, algum tipo de arritmia... vai ter arritmia lá mesmo. O risco é grande, mas aí quem não tem, vai de Mas boa. é uma coisa, é uma verdade. Quando você entra, é estranho, mas alguns segundos depois parece que você... É a vasoconstrição pesada, depois de repente você... É uma vasodilatada, sei lá, você fica esquisito. Fica muito relaxado, isso é uma verdade. Muito relaxado, é uma sensação gostosa. Né? Eu não sei se eu gostei, não. Eu gostaria. É. Olha só. Sérgio, deixa eu perguntar para você, um perrengue na sua vida que você teve, uma história, um perrengue assim, dessas emergências que você já atendeu durante todos esses anos, essas décadas aí, um perrengue que você lembre agora, ou que alguma coisa assim, história ou perrengue? Tem vários, eu sei que tem vários, tudo é um perrengue, né, se a gente vai lembrar. Não, quem faz emergência, eu trabalhei muitos anos como médico de emergência, ambulância, ambulância aérea, ambulância normal. Eu tive um caso, obviamente que eu não vou falar o nome da pessoa, em que fui para o interior de São Paulo, a pedido de um médico, para resgatar um paciente nessa região. E quando nós chegamos com o avião era um lugar que não tinha luz, né? O avião tinha que decolar com luz, porque era um aeroporto de terra, né? E nós chegamos lá, eu fui avaliar um menino que tinha tido um acidente, de uma família muito poderosa na região. Eu chego, o menino estava morto neurologicamente, ciclando num Bird. Eu não sei se você já viu um Bird na tua vida. Já viu o Bird. O Bird se usa para treinamento, né? Mas o Bird... Até você decorar 15 vezes. Ele estava ciclando lá, ele estava fazendo nada. Aí eu cheguei lá para o médico, ele falou... Eu falei, não tem o que fazer, esse menino está clinicamente morto. Não, doutor Sérgio, só tem que levar ele embora daqui. Senão quem vai morrer aqui sou eu. Essa situação social. Eu fiquei maluco, né? Eu falei, eu não vou fazer assim, por favor, me ajude. Eu peguei, eu falei, gente, não vamos fazer isso a pedido da família. Quando eu ligo para o nosso piloto, o piloto falou, doutor Sérgio, tá baixando a luz, a gente vai ter que dormir. Eu falei, não. Essa família poderosa, não, a gente vai botar faróis no meio da pista e nós decolamos. Nós fizemos um erro de decolagem, um momento não autorizado com um paciente morto. E quando terminou, quando subi, eu cheguei lá para a família e falei, olha, o seu filho ele faleceu, eu estou levando ele só para vocês fazerem o que vocês quiserem lá no hospital. Eu pensei, agora quem está morto sou eu, né? Não, doutor, não tenho o que fazer, não tenho o que fazer aqui, eu estou fazendo isso e estou aqui em cima para explicar para você o que está acontecendo. E eu falo que isso é um perrengue porque obviamente que talvez eu protegi a vida de uma pessoa lá, não sei até que ponto. Claro. Não sei se talvez eu tenha protegido a minha própria vida, mas eu deveria fazer isso. Eu poderia ter feito isso novamente? Não sei. Porque a gente às vezes não conhece o risco que a gente está passando e eu sei que eram pessoas complicadas na região. A gente sempre teve... Você sabe que não é difícil. Isso é um exemplo. Já tive outros exemplos. Você sabe que a emergência... É sempre um perrengue, né? É um perrengue e você sabe melhor que muitas vezes, quando você sai com uma ambulância, você não sabe o que você vai... Você não sabe o que vai aparecer na sua frente. Não vai aparecer, né? Porque o pessoal fala, não, tá tranquilo, é que nem transportar. Se eu fiz transporte aeromédico, né? Ixi. É que nem, não, o paciente está estabilizado, tem acesso, chega, não tem acesso, não tem nada, só tem que transportar. Eu já tive paciente muito conhecido, que eu fui transportar ele para um hospital importante, aí, se eu falar isso, vão lembrar. E quando, o voo foi maravilhoso até o final. O paciente começa a desaturar, piorar. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que entubar ele agora, no finalzinho da viagem. Eu falei, não, vamos lá, me ajuda aí. Me ajude aí. Eu consegui chegar ele lá sem ele entubar. Mas olha, a gente só sabe, um perrengue é um perrengue o tempo todo que a gente pode. Eu só estou
contando a ponta do iceberg de uma série de coisas. Professor, o senhor tem uma energia maravilhosa, o senhor contamina todos ao seu redor. Né? Obrigado. Isso é impossível. A primeira vez que eu tive a oportunidade de vê-lo, para mim foi uma emoção muito grande. E a emoção de trabalhar, de conviver com vocês durante esses 9 anos lá no laboratório, para mim foi uma honra que eu levo para a minha vida até hoje. Onde estou, eu falo desses trabalhos. O senhor sempre não tem uma aula. Eu sempre, há 18 anos que a gente faz um trabalho na produção, que é situações especiais na parada cardíaca. É um workshop que eu faço todo ano, né? Um ano sim, um ano não, pela revista. E sempre a gente traga as referências. Então a gente discute tanto clínico, afogamento, trauma, hemorragia, e é impossível não citá-lo. Não tem como não citar uma referência sua sobre os trabalhos que o senhor vem fazendo, desses trabalhos na área de ressuscitação. E uma curiosidade que eu tenho quem que incentivou o senhor? Quem que um incentivo, assim? Quem que inspirou o senhor? Uma inspiração. Você sabe que Uma eu tenho... inspiração. Eu tenho feito por uma série de razões, eu tenho feito eu estou revisitando minha vida. Aí se alguém fala, não, eu nasci para ser médico de emergência. Não, eu queria ser, em algum momento eu decidi ser médico. Eu perdi meu pai muito cedo. Muito cedo. Meu pai morreu. Eu sou o filho mais novo meu irmão mais velho, que é o Ari, são 11 anos mais velho do que eu, é quase que meu pai, né? Ari, Eu perdi meu pai professor Ari. Eu perdi meu pai quando eu tinha 13, 14 anos, e me fala assim, não, você quis ser médico por causa disso? Não. Em algum momento da minha vida, eu sempre fui uma pessoa, eu sempre gostei de fazer, eu gosto de ter eu gosto de medicina, mas eu gosto de ter minha vida fora da medicina. Eu acho que todo médico que fala que só pensa em medicina, muitas vezes nem medicina ele sabe. A gente tem que ter a vida nossa paralela para a gente ser um bom profissional. Em qualquer coisa, não só em medicina. Mas voltando aqui. Eu entrei, comecei a fazer medicina, depois eu comecei... Daí eu digo que eu fui fazer cardiologia porque a minha escola, eu estudei no ABC, o ABC tinha um contrato com o Instituto Dante Pazzanese. Obviamente, meu irmão era um dos professores, daí eu acabei sendo aluno dele, meio cobrado até demais para o meu gosto, né? Ele é cobrado. Mas eu fui cobrado bem, eu acho que eu fui um bom aluno. E, obviamente, que o meu irmão foi um momento importante em eu decidi ser cardiologista. E ele gostava muito de parada cardíaca, de emergência. Comecei a ajudar ele nisso tudo. Eu acho que daí despertou. O Ari era um cardiologista mais aberto, eu não. A minha linha de pesquisa foi emergência. Daí eu falo que cardiologia é a minha especialização principal e urgência é a minha cachaça, né? A cachaça. É maravilhoso. Sempre, cara, eu acho que eu acho que quem gosta de emergência, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de adrenalina, né? Uma boa adrenalina. Eu acho que isso estragou algumas coisas na minha vida também, mas foi um ensinamento, é um ensinamento de vida. Eu acho que ser médico de emergência te faz ser uma pessoa melhor como ser humano também. Então, eu acho que no momento que eu pisei na emergência, eu nunca mais quis sair daqui. É uma bela de uma cachaça. É uma cachaça. Todo mundo fala, o bichinho morde, depois você não consegue sair mais. Fala, vou sair. Não, mesmo. Você sempre, alguém te puxa, alguém... Eu vou ser sincero, eu saí de ser plantonista porque eu acho que a gente tem prazo de vencimento. É interessante que o momento que você se sente mais pleno como profissional, como ciência, você já não tem... Não é gás, mas você sabe que se você fazer um passo além, você não vai você vai prejudicar o ser humano. Então, eu acho que agora é o meu momento de sair como plantonista e continuar como educador, que é coisa que eu sou até hoje na minha vida. Grande professor e educador. É. E que me incentivou muito. Primeira vez que eu conheci foi em 2002, eu estava num congresso da SOCESP, e isso foi lá em Campos do Jordão. Você estava com o professor Ari, apresentando um tema sobre ressuscitação, falando tudo. E a gente foi naquele congresso. Qual data foi? Em 2002. Não foi antes do... Eu fiz um evento. 2002, foi da SOCESP, foi
Foi lá em Campos do Jordão. Você foi no... Quando é que foi a Socesp pós as Torres Gêmeas? Foi... A Torre Gêmea foi em 2001, Socesp deve ter sido Foi esse, então? 2002. Foi esse. Foi esse, Você foi 2002. esse que estava o Edward Stapleton? Eu acho que estava. Em que eu fiz o Ed Stapleton, para pouca gente que sabe, o Ed Stapleton foi um dos principais homens do Corpo de Bombeiro de Nova York, né? E ele fez uma aula chamada Pensando no Impensável. Pensando no Impensável. Eu nunca vou esquecer disso. E foi muito... O evento da Torre Gêmea, para mim, foi todo mundo sabe onde estava nesse dia, né? Eu sei porque... Sabe onde que eu estava? Onde? Eu estava chegando em Nova York. Você tá chegando em Nova York? Não, eu estava chegando de Nova York. Tá chegando de lá para cá. Caramba. Eu tenho fotos. Se você quiser, um dia a gente põe isso na tua revista. Puxa, que legal. Eu tenho fotos junto com o Edward. E eu nunca vou me esquecer disso. 24 horas antes do que aconteceu, eu tiro uma foto junto com o Edward na frente das Torres Gêmeas. Um dia lindo. O dia do 11 de setembro foi um dia bonito também. E estava um dia lindo, ensolarado, quente. E eu fui fazer umas visitas antes no serviço de emergência do Ed. E eu peguei o voo à noite de uma das companhias que acabou tendo um problema. E eu cheguei em São Paulo, acho que uma hora antes do... Acho que foi 8 horas que aconteceu, não é isso? Foi de manhã. Eu cheguei no aeroporto, peguei o táxi, fui para minha casa. Eu ia tomar um banho para ir para o hospital. No mesmo dia eu ia passar no hospital. Daí eu cheguei lá, minha esposa ainda não tinha saído de casa. E ela saiu muito cedo. Ela falou, você viu? Gente, ela me abraçou e falou assim, que bom que você está aqui. Eu falei, o que aconteceu dela? Eu estava vendo na televisão, falei, não. Honestamente, eu achava que era uma simulação, mentira. Alguma coisa. Aí, pô, imediatamente eu comecei a ligar para o Ed. O Ed, obviamente, não respondeu. O Ed estava naquela loucura. Ele perdeu, se eu não me falha a memória, ele perdeu 52 bombeiros dele. Aí, passou 2 semanas do evento. Acho que pouca gente sabe isso. Eu peguei um voo para Nova York. Eu falei assim, pô, eu vou lá ver o que eu posso. Eu não ajudei em nada, eu só fui lá ver. Eu acabei indo ver o que estava acontecendo e fui ver muito mais o amigo Edward, né? O Edward teve um problema. Isso foi um momento muito ruim para ele, na vida dele. E veja que momento ruim, né? Ele foi, não sei se você lembra do Edward, ele foi base daquele filme, o Platoon, para quem. Você tem que ser muito velho para lembrar do Oliver Stone. Ele foi, a base do grupo dele foi uma das criações do Platoon. Ele sai de lá e vai para o sistema de emergência de Nova York. E acontece essa maluquice dele. Mas foi, então o que eu estava falando, que para mim sempre, sabe, as pessoas que vivem... E eu vejo isso na sua pessoa, nas pessoas que trabalham no nosso serviço de emergência, né? A gente sabe que o emergencista é uma pessoa muitas vezes muito mal paga, mas extremamente feliz com o que faz, né? Extremamente feliz com o que faz, né? Não é verdade? É verdade, gosta, né? Nem tudo é dinheiro na vida, né? Nem tudo é dinheiro. Não é. Professora, eu sempre tive uma das maiores honras de estar aqui com os maiores especialistas, conversando na emergência. O senhor é um carinho diferente, porque eu conheço há muitos anos e eu tive a oportunidade de trabalhar com vocês lá no laboratório e para mim isso aí foi incrível. Me agregou e me agrega na minha vida até hoje. Para mim foi uma honra. Eu que agradeço sempre, sempre. Conversei hoje com o Dr. Sérgio Timerman aqui no Emergência Entrevista e o Emergência Entrevista fica aqui. Até a próxima.